nessas conversas que tivemos, teve um caso que me toca muito, que foi justamente desse mesmo grupo de pré-jovens que eu tinha aqui. Era um grupo só de meninos e tal. E aí um dos elementos, né, como é um trabalho de construção de uma comunidade, um dos elementos é a visita aos pais, né, porque a gente está trabalhando com questões educacionais, né, e de forma alguma o intuito é competir contra a educação dos pais. Então, um dos elementos é fazer a visita aos pais para poder saber como que é a vida do pré-jovem, né, quais são as dificuldades que estão passando, o que o pai entende sobre educação, né, e a gente faz essa troca e tenta ver ali um meio termo para a gente poder, de certa forma, estar ajudando na educação desse pré-jovem, né? É um auxiliar, né? Quer dizer, conciliar. Quer dizer, mostrar para os pais que ninguém está competindo com eles, a gente está só querendo somar a educação que já dá para os seus filhos, né? E aí a mãe compartilhava toda vez que eu ia visitar, né? A mãe compartilhava que o filho estava mudando muito dentro de casa para melhor, que o ambiente estava mudando, que estava sendo mais organizado, e que ela queria saber o que estava acontecendo. Isso é fantástico. Só que ela sabia, ela me conhecia desde criança, porque a gente morava ali no mesmo bairro, né? Então ela via eu indo para a escola, indo fazer minhas coisas, tal. Então ela me conhecia assim de vista, né? Eu tinha algumas amigas em comum que eram amigas da minha mãe, então ela, de certa forma, me via ali como um menino do bairro, né? Então, isso era interessante porque eu era uma pessoa conhecida também ali, né? Então, de certa forma, ela já me conhecia, mas passou a conhecer melhor ainda quando eu fui fazer esse trabalho e comecei a fazer essas visitas para essa família. E aí ela queria saber o que estava acontecendo, tal, que eu estava melhorando o filho, né? E que ela estava gostando muito das atividades que o filho participava, que ele via que ele estava comprometido em preencher os livros, né? Ele voltava com o livro para casa, ela ia olhar o que ele fez, tal, esse tipo de coisa. E aí a gente nessa conversa a gente falou, ó, são atividades promovidas pela comunidade Bahá'í, a Bahá'í é uma religião, né? Então deu toda aquela base do que é a atividade que o filho está participando. Então ela sabia que era uma religião, tal. E aí no decorrer da conversa, ela estava gostando tanto dos temas que eram compartilhados sobre a questão da educação, que existem outros tipos de educação, como educação espiritual, que não é só educação intelectual que você aprende na escola, né? Então, sobre a questão de serviço à comunidade, qual a postura que uma mãe deve ter perante uma comunidade? Será que é se preocupar só com o seu filho ou ela tem um papel a mais ali, né, naquela rua que ela mora, né? Então, ela ficou encantada com isso. E aí teve um dia que eu cheguei, e aí ela estava assim, acho que nessas conversas eu voltava para casa, ela ficava a cabeça a milhão, pensando assim, né? Nossa, eu gosto muito, mas eu também tenho as coisas que eu acredito e tal. Aí teve um dia que eu conversando com ela quis saber um pouco mais sobre a fé Bahá'í. E aí beleza, eu fui, se ela queria saber sobre a fé Bahá'í, eu falei, ó, a gente pode marcar, né, um outro momento, porque agora eu estou falando, né, sobre isso aqui, e eu tenho outro compromisso de outras visitas dos outros pais, a gente pode marcar um outro momento para falar só sobre o que é fé Bahá'í, tirar suas dúvidas, o que tu quer fazer, porque eu preciso fazer outras visitas também, né? Inclusive, se você quiser me ajudar, né? E aí ela era uma mãe que me ajudava a ir nos outros pais também, então eu já estava nesse nível, né, de saber o que era, e aí ela compartilhava com os outros pais, me ajudava, né?